Bom dia, meus queridos. A paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua vinda, que Deus abençoe a sua saúde, o seu trabalho, a sua família, que Deus abençoe os seus pensamentos, os seus sentimentos. Amém? Que o sangue de Jesus Cristo cubra todas as áreas da sua vida, cubra tudo que é seu e livre você e tudo que é seu de todo mal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa oração da manhã. E nessa manhã, meus queridos, nós estamos repreendendo a inveja, tá bom? Nós estamos orando contra a inveja. E a palavra que nós vamos ler, ela está no livro de Daniel, Daniel 6, a partir do versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino, e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. Até aqui, meus queridos irmãos, olha isso aqui. Aqui a palavra de Deus, ela nos fala que Dário, ele tinha, aqui agora a Babilônia tinha caído e os medos e os persas agora estavam à frente daquela região, daquele império. Então Dário, ele estava aqui governando. E ele colocou Daniel como um dos 3 supervisores maiores. Olha isso. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Então, era como se tivesse 120 governadores, 120 pessoas que governavam sobre aqueles locais e 3 que supervisionavam tudo. O cargo de todos era bom. Todos estavam ali, irmãos, se a gente olhar para isso aqui, todos tinham uma boa oportunidade. Todos tinham, tinham uma posição de honra. E Daniel, ele era um dos 3 que estava acima daqueles 120, mas isso não significava que a condição dos outros era uma condição ruim. Só que a palavra fala que a qualidade, a excelência daquilo que Daniel fazia incomodava. Daniel, ele não, como se diz, ele não estava tirando o pão de ninguém. Ele não estava tirando o pão da boca de ninguém. Daniel, ele não estava tirando o emprego de ninguém. Ele não estava tirando a oportunidade de ninguém. O que ele fazia não estava prejudicando nenhum daqueles que se levantaram contra ele. Mas o problema não era que Daniel fazia um mal. Era que Daniel fazia muito bem feito o que ele fazia. O que levantou a oposição contra Daniel não era o mal que ele fazia. Era a excelência, a qualidade daquilo que ele fazia. Daniel estava ali para fazer a mesma coisa que os outros 2 supervisores. O serviço de Daniel não era atrapalhar o serviço dos 120 sátrapas, era vistoriar. Era somente lá olhar, ver se estava tudo em ordem, se estava adequado, né? Aquilo que o rei, que como supervisor, ele tinha que fazer. Daniel, ele não estava ocupando um cargo, ocupando um espaço, ocupando um lugar para prejudicar alguém. Ele estava ali beneficiando. A presença de Daniel, ela trazia benefícios. Aquilo que Daniel fazia, imagina que Daniel, ele é um jardineiro. Então, aquele jardim que ele cuidava, estava bem cuidado. O jardim que Daniel cuidava era um jardim bem cuidado. Era um jardim verdinho. Era um jardim que tinha flores. Era um jardim bem regado.
Não era um jardim cheio de espinhos, cheio de abrolhos, cheios de ervas daninhas. Não era um jardim seco. Daniel, ele não era desonesto. Ele não era negligente. Isso quer dizer que ele começava a trabalhar na hora certa, ele não faltava de trabalho. Aquilo que ele fazia com dedicação, ele fazia com compromisso e ele buscava fazer com excelência. Mas não é porque Daniel queria ser melhor do que alguém. A palavra fala que tinha um espírito excelente sobre ele. Ele era um homem iluminado. Daniel era um homem que tinha, sabe, uma unção sobre ele que diferenciava o que ele fazia, sabe, que fazia com que ele fizesse fosse diferenciado. Daniel podia fazer a mesma coisa que todo mundo fazia, mas com a mão de Daniel no negócio, o negócio ficava melhor. Entende? Não é que Daniel queria ser melhor do que alguém. Só que algumas coisas que Deus, algumas habilidades, sabe? Algumas coisas que têm a ver com caráter, com compromisso, que Deus tinha colocado ali em Daniel, aquilo fazia Daniel sobressair. E era isso que estava incomodando aqueles homens. Olha o que a palavra fala. Os sátrapas tinham que... E colocou 3 supervisores sobre eles, dos quais um era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Irmãos, Daniel não era aquele tipo de pessoa que, se tivesse um cambalacho, ele ia fazer parte do cambalacho. Daniel não era aquele tipo de pessoa que, se tivesse uma mesa com um banquete preparado, mas ele soubesse que ali naquela mesa, aqueles sátrapas, aqueles supervisores, estivessem ali tramando, sabe, algo ilegal, tirar algo por debaixo dos panos, fazer algo para tirar vantagem própria, às vezes desviar algo que era para estar indo para o rei, desviar. Daniel não fazia parte de cambalacho. Daniel não estava querendo ganhar nada que não fosse correto, que não fosse justo, que viesse com dignidade para as mãos dele. Daniel era um tipo de homem, irmãos, era o tipo de homem que ele não ia sentar numa mesa com grandes homens só para tirar vantagem, não. Daniel é o tipo do homem que, mesmo que ele fosse convidado para uma mesa e tivesse ali um grande banquete, mas se ele soubesse que ali a desonestidade ia operar, maracutaia, coisas por debaixo dos panos, Daniel, ele ia falar, não, nessa mesa eu não sento. Não, dessa maracutaia eu não vou participar. Dessas conversas eu não vou participar. Desse jeito eu não vou trabalhar. Daniel era o tipo do homem que ele discernia. Ele discernia o que era justo, o que era correto, o que era íntegro, o que era correto aos olhos do Senhor, porque Daniel era um homem que ele importava com o que era importante para Deus. Ele importava com a reputação dele, ele sabia que, sabe, ele não valia a pena se envolver em certas coisas. Daniel até ali já tinha sido muito honrado por Deus, já tinha crescido. Daniel era um homem que não queria andar para trás. Não queria perder tudo que Deus já tinha colocado nas mãos dele. Ele não ia jogar fora nada por desonestidade, por causa de ganância. Ele não estava ali disputando com ninguém. Entende, irmãos? É uma questão de caráter. É uma questão de eu estou determinado a fazer aquilo que é certo, aquilo que Deus me ensinou que é certo. Daniel não comeu do manjar do rei. Daniel, quando ele chegou na Babilônia, ele não quis se banquetear com os manjares do rei. Ele não quis, sabe, as recompensas que Belsassar ofereceu para ele. Para ele ler a inscrição, ele falou, não, eu vou ler a inscrição para o Senhor, mas as recompensas o Senhor pode dar para outro. Ele não estava vendendo o dom dele. Ele não estava vendendo nada.
Ele estava fazendo aquilo que ele sabia que era correto ele fazer. Ele não vendia o que não devia ser vendido. Porque ele entendia que quem exaltava ele era Deus, que quem dava para ele era Deus, que quem colocava nas mãos dele era Deus. Ele só escolhia andar no bom caminho. E era justamente isso, foi justamente isso que atraiu a oposição. Porque, irmãos, uma vez eu li uma coisa que eu nunca esqueci. Eu li isso há muitos e muitos anos atrás. E eu nunca esqueci. Falava assim, sabe, é como se fosse aqueles postzinhos assim que a gente vê em rede social. Falava assim, quem não faz, não quer ver ninguém fazendo. Quem não é, não quer que o outro seja. E quem não tem, não quer que o outro tenha. Falando da inveja, né? Então, se você está no meio de pessoas que elas não estão empenhadas em trabalhar corretamente, se você ali não por querer ser melhor do que elas, mas se ali você determinou que você vai trabalhar corretamente, você vai incomodar elas. Mas não é porque você está disputando com elas. Não é porque você está querendo ser melhor do que elas. É porque você tem um espírito excelente sobre você. Você tem algo em você que é diferenciado. Você não quer andar com a boiada, você não quer fazer igual porque todo mundo faz. Você não quer ir porque está todo mundo indo, você não quer ser porque está todo mundo sendo. Não, você quer ser aquilo que Deus colocou no seu coração que você tem que ser. Você quer fazer da maneira que Deus te ensinou que você deve fazer. Não é porque você está vendendo uma imagem, não é porque você está disputando com alguém, querendo ser melhor do que alguém, não. É questão de princípio. É questão de princípio. Daniel era um homem de princípios e ele não negociava os princípios dele. Ele tinha os princípios e ele seguia. Então, irmãos, quando pessoas não querem mudar de vida, não querem melhorar, ou elas até querem, mas elas não querem pagar o preço, porque ninguém quer viver na escassez, ninguém quer viver na miséria. Ninguém quer viver no meio, sabe, só tribulação, só perturbação. Mas a maioria não quer sair disso. A maioria não quer a miséria, mas não quer fazer o que vai ser necessário fazer para sair da miséria. A maioria não quer viver a vida, sabe, como se a vida, aquele caos, viver dentro de um caos, mas não está disposta a fazer o que é necessário antes para a vida deixar de ser um caos. Daniel, ele era um homem de princípios, ele chegou na Babilônia na mesma condição de todos os outros que foram levados ali para o exílio. Daniel se destacou não é porque ele disputava com os outros, é porque ele era um homem que não vendia os princípios dele, ele não negociava os princípios dele, ele não abria mão dos princípios dele para agradar fulano ou ciclano. Ele simplesmente fazia. E ele incomodava justamente por isso. Então, irmãos, muitas vezes a gente vê que o que incomoda, está incomodando, não é um mal que a gente está fazendo, é o bem que a gente está fazendo. Não por disputa. Às vezes você é uma pessoa que gosta de fazer bem feito, que gosta de chegar no seu trabalho e dar o seu melhor. Te alegra ver o resultado do seu trabalho, olhar para o resultado do seu trabalho e ver que você fez bem feito, mesmo que ninguém veja. Irmãos, é a coisa melhor do mundo, eu falo com Deus. Sabe, quando eu deito para dormir, e aí eu lembro assim, eu gosto de chegar de noite, de conversar com Deus quando eu deito, e aí eu vou falando, Senhor, eu agradeço por isso, agradeço por aquilo, agradeço por aquilo. Irmãos, se eu divulgasse a minha lista, era só coisa simples. Nada grandioso, sabe? Nada grandioso, nada que fulano ou ciclano tenha visto, nada que fulano ou ciclano tenha agradecido, sabe? Nada que alguém tenha visto e agradecido, alguém tenha visto e aplaudido. Coisas comuns. Mas, por exemplo, me alegra deitar para dormir, sabe? E naquele tempinho antes do sono vir, conversar com Deus e agradecer a Ele, Senhor, que bênção que é quando eu consigo fazer ao longo do dia tudo o que eu precisava fazer. Sabe? Você olhar,
Chegar no final do dia, olhar para o resultado do que você fez e ver que você fez bem feito, que você fez o melhor que você pôde, que você conseguiu. Mesmo que ninguém tenha notado, mesmo que ninguém tenha aplaudido, mesmo que ninguém tenha te elogiado, mesmo que ninguém tenha te dado nada. Você sabe que você fez aquilo que Deus pediu você para fazer. Não teve aplauso, não teve reconhecimento, não teve recompensa. Mas você dorme feliz, você deita na cama e dorme satisfeito, porque aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, você sabe que você fez, mesmo que tenha te custado. Às vezes, mesmo que tenha doído, mesmo que tenha sido, sabe, algo que custou para você, que doeu em você. Não é todo dia que é fácil. Mas mesmo quando não é fácil, quando a gente chega no final do dia e vê que aquilo que a gente fez debaixo de uma direção do Senhor, sabe, seguindo princípios. Irmãos, isso é uma recompensa imensa. É aquela satisfação que está no nosso íntimo, irmãos, que não tem como alguém tirar. Sabe, você ir para o seu trabalho e fazer bem feito o seu trabalho, você vai se alegrar com o resultado dele. E mesmo quando algum dia as coisas não saírem do seu jeito, o resultado não for o que você gostaria, você ainda assim vai saber que você fez o melhor que você pôde. E às vezes, irmãos, às vezes eu penso assim, eu vou fazer isso aqui para fulano. Uma receita, alguma coisa assim. E eu vou ali fazendo, sabe, eu faço aquilo achando que o negócio vai ficar bom, que vai dar certo. E dá errado e não fica bom. Eu falo, Senhor, mas eu fiz isso aqui hoje para essa pessoa. Ia vir alguém na minha casa, eu fiz isso aqui, mas não deu certo. Mas eu sei que não ficou como eu gostaria, não foi porque eu não tentei. Não foi. Mas eu sei que eu dei o melhor. Eu sei que eu fiz com boa intenção. Eu sei que eu fiz com boa vontade. Então, o resultado, irmãos, mesmo quando não é o resultado que você gostaria, ainda assim é bom. Quando você sabe que você fez o melhor que você pôde. O negócio desandou, não saiu do seu jeito. Mas você fez o melhor. Então, irmãos, a gente vê que isso incomoda. Isso incomoda. Daniel era um homem de princípios, que ele fazia aquilo que ele tinha que fazer. E isso incomodava. Não é todo mundo que vai ficar satisfeito quando você resolver sair da mesmice. Quando você resolver começar, sabe, a buscar a mudança na sua vida. Daniel, ele foi crescendo na Babilônia de tempos em tempos, gradativamente, porque ele não negociou os princípios dele. E aqui, esses homens armaram para ele. Por quê? Via que ele era honesto, via que ele era íntegro. A excelência do que ele fazia incomodava. Aqueles homens, irmãos, eles viram que o que? Olha isso, diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel. Daniel, ele ia ser colocado, sabe, logo depois do rei seria ele. E isso, se Daniel já estava incomodando com aquilo, irmãos, o inimigo sabe que uma pessoa que ela procura fazer com excelência o que ela faz, ele sabe que na agenda de Deus tem crescimento para ela. Ele sabe que na agenda de Deus tem exaltação para ela. Ele sabe que na agenda de Deus vai ter um tempo certo e uma hora certa para algo grande, para algo melhor chegar. Deus, ele sempre vai honrar aquele que busca honrar ele primeiro. Daniel era um homem que buscava honrar Deus. Ele honrava Deus em primeiro lugar. O inimigo sabe que existe uma exaltação para aqueles que honram Deus. Existe um crescimento, melhorias. Existe, sabe, a honra. Quem semeia honra, colhe honra. Quem anda debaixo de princípios, quem segue os princípios do Senhor, vai viver coisas sobrenaturais e especiais da parte de Deus. Daniel era um homem assim, e o inimigo sabia disso. Não é à toa, irmãos, que o inimigo levanta oposição. Não é à toa que o inimigo põe inveja no coração de pessoas. Não importa, irmãos, não importa o que é tramado do lado de fora. A gente vê aqui o que? Daniel,
Ele era um homem íntegro, era um homem correto, era um homem honesto, que não estava querendo ganhar nada pela ganância, não estava querendo ganhar nada por debaixo dos panos. Ele não queria o que era ilícito, ele não queria o que era ilegal. Ele queria fazer bem o trabalho dele, ponto. A inveja levantou e veio. Veio aquele enxame de gafanhoto. Aquele enxame de gafanhoto se juntou contra Daniel para devorar ele. E o plano, irmãos, o negócio foi bem arquitetado. Deus não impediu Daniel de entrar na cova dos leões. Eles armaram um plano, porque eles sabiam que eles precisavam armar um plano, porque do contrário eles não iam pegar Daniel. E assim eles fizeram. E o plano deu certo. Porque aquilo que eles fizeram, o que eles entenderam? A única maneira de pegar ele é algo que seja relacionado ao Deus dele. Porque eles sabiam que Daniel era um homem fiel a Deus. Ele não quebrava princípios. Ele não ia sair dos caminhos do Senhor. Então foi justamente isso que eles fizeram. Foram até o rei e armaram um plano que se alguém orasse a qualquer outro Deus, além do rei, num período de tempo, ia ser jogado na cova dos leões. O alvo deles era Daniel, não era mais ninguém. Não era mais ninguém do reino. Eles não estavam preocupados com mais ninguém do reino. A preocupação deles era Daniel, porque Daniel estava avançando. Daniel estava se destacando, então o objetivo era parar aquilo, porque tinha mais avanço, tinha mais crescimento, tinha mais honra prestes a chegar. Daniel ia ser colocado à frente de todo o reino. Já tinha exaltação, já tinha honra marcada na agenda de Deus para chegar na vida de Daniel. E o inimigo tentou parar antes, tentou prejudicar Daniel antes, para quê? Para ele não alcançar aquilo que Deus tinha determinado para ele, aquilo que Deus tinha colocado no coração do rei para fazer por ele. E assim aconteceu. O rei não sabia do plano, emitiu o decreto. Assim que Daniel ficou sabendo, ele foi para casa orar, os homens foram atrás, porque eles sabiam que era aquilo que ele ia fazer. Viram Daniel orando, foram para o rei e falaram: rei, o senhor falou isso, isso e isso. E Daniel estava orando. Não teve como rei livrar Daniel. Ele teve que ir para dentro da cova. Ele foi para dentro da cova dos leões. Mas a palavra fala que Deus enviou um anjo. E o anjo fechou a boca dos leões. Daniel era um homem fiel a Deus. Daniel era um homem de oração, era um homem de princípios. Ele não estava querendo nada que viesse das mãos do diabo, ele não estava contribuindo nada. Ele não estava contribuindo para o que era do inimigo. Ele estava simplesmente fazendo com excelência aquilo que ele tinha que fazer, com integridade, com honestidade. A luz de Daniel incomodou. A excelência do que ele fazia incomodou. O resultado do que ele fazia incomodou. Mas Deus viu. Enquanto Daniel fazia com excelência, enquanto Daniel orava, muita coisa era só Deus que via. Mas aquele que via a fidelidade de Daniel, aquele que ouvia as orações de Daniel, fechou a boca dos leões lá dentro da cova. O rei não queria aquilo para Daniel. O rei tinha no coração o intuito de honrar Daniel, de exaltar Daniel. Embora ele tenha sido jogado dentro da cova, Deus tirou ele daquela cova. A inveja colocou ele naquela situação. Colocou ele naquela situação humilhante, naquela situação de opressão. Aquilo ali era o fim. Era o fim para a vida de Daniel, era o fim para o projeto que o rei tinha no coração de levantar ele mais, colocar ele à frente no reino. Só que ele à frente do reino, só que aqueles homens não contavam com uma intervenção do Senhor. Aqueles homens viam ele sendo fiel ao Deus dele, mas não sabia que o Deus dele ia ser fiel a ele também. Não sabia que o Deus dele ia intervir em favor dele, ia tirar ele de dentro daquela cova, ia fechar a boca dos leões. Deus deixou Daniel entrar na cova, mas tirou ele de lá. Assim como Deus deixou José cair dentro do poço. Ele deixou José ser jogado no poço pelos irmãos, mas Deus tirou ele de lá e levou ele para o Egito, lugar que o propósito dele ia ser cumprido na vida de José. Deus sabe trabalhar. Deus sabe trabalhar, irmãos. Deus sabe mudar decretos, Deus sabe mudar circunstâncias. Deus sabe tirar a gente de poços. Deus sabe fechar a boca de leões. E é isso que Deus vai fazer. Eu profetizo que Deus
Ele está tocando em corações de reis, de pessoas de autoridade, de pessoas de posse, de pessoas que podem te favorecer, de pessoas que podem somar na sua vida, de pessoas que podem de alguma maneira contribuir para aquilo que Deus determinou para você. Deus vai tocar nesses corações. E aquilo que o inimigo pensou que ia cortar, que ia impedir de acontecer, você vai ver Deus te livrando da cova, te livrando do mal e fazendo vir sobre você um tempo de honra, um tempo de exaltação. Daniel foi jogado na cova, mas tinha na agenda de Deus, tinha no caminho de Daniel uma bênção que estava perto de chegar. E quando ele saiu daquela cova, ele tomou posse daquilo que era direito dele tomar posse, da honra que era direito dele, que Deus tinha determinado. Deus, ele viu o inimigo tramando. Deus, ele viu o inimigo dificultando. Deus viu o inimigo arquitetando para tentar impedir você de receber aquilo que Deus determinou, de viver aquilo que Deus determinou para você viver e receber. Mas Deus, ele vai fazer tudo o que for possível para você receber e viver aquilo que está determinado para você viver e receber. Você não vai ficar na cova, você não vai ficar no fundo do poço. Porque Deus não edificou cova para você ficar. Deus não edificou fundo do poço para você ficar. Nem você, nem a sua família vão ficar em cova, vão ficar em fundo do poço. E aquilo que Deus determinou, aquilo que ele já marcou na agenda dele para você viver, para você receber. Assim como Daniel, você vai viver e vai receber. Eu profetizo honra, melhorias. Coisas boas do Senhor chegando na sua vida. Deus liberando sobre a sua vida coisas boas que ele já tinha determinado. Deus tocando em corações de pessoas para te ajudar, para te favorecer, para ajudar no cumprimento dos planos e dos projetos dele na sua vida. Amém? A inveja não vai te paralisar, a inveja não vai tomar o que é seu, a inveja não vai te impedir de ser, de fazer, de ter tudo que Deus determinou para você. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós tomamos posse dessa palavra. Senhor, nós cremos na tua presença, nós cremos no teu agir, nós cremos, meu Pai, que o Senhor sim é o nosso socorro, nós cremos, Pai. A presença do Senhor na nossa vida, ela é real, a presença do Senhor na nossa vida, ela é verdadeira. Aqueles homens, Senhor, que perseguiram Daniel, eles não criam de fato que o Deus de Daniel era um Deus fiel. Eles não acreditavam naquilo que Daniel acreditava. Eles não somente não tinham os princípios de Daniel, mas eles também não tinham a fé de Daniel. Eles tentaram prejudicar Daniel, porque eles não conheciam o Deus de Daniel. Se eles conhecessem o Deus de Daniel, eles não teriam perdido o tempo deles tentando fazer aquilo, porque no final das contas, todo o mal que eles tramaram para Daniel veio sobre eles. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós cremos na tua presença, nós cremos na tua fidelidade, nós cremos, meu Pai, no teu amor, nos teus livramentos. Em nome de Jesus, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus fiel e que mais uma vez o Senhor vai nos livrar de todos os planos malignos do inimigo, Pai. De todos os planos malignos que são arquitetados, que muitas vezes são colocados em práticas contra a nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha movendo as águas em favor dessa pessoa. Pai, aqui o rei, ele tinha no coração dele a intenção de favorecer Daniel, de levantar Daniel. Eu oro para que o Senhor venha agora tocando no coração de pessoas, Pai. Pessoas que o Senhor sabe que podem ajudar essa pessoa nos planos e nos projetos, nos propósitos do Senhor na vida dela. Pessoas que o Senhor sabe que podem favorecer ela, que podem ajudar, que podem somar na vida dela. Pessoas que o Senhor sabe, meu Pai, que por meio delas o Senhor pode trazer honra, por meio delas o Senhor pode trazer exaltação, por meio delas o Senhor pode trazer melhorias, Pai. Nós sabemos, meu Deus, que pessoas nessa terra são como anjos do Senhor. Assim como o Senhor, meu Pai, pediu para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Nós sabemos que nós temos que ser uma bênção na face dessa terra. O Senhor levanta pessoas na face dessa terra também para ser bênção na nossa vida. Assim como nós queremos ser bênção na face dessa terra, nós sabemos que o Senhor toca em corações de pessoas para que elas sejam bênção nas nossas vidas, Pai.
Eu profetizo que o Senhor vai tocar em corações. E aquilo que o inimigo achou que ele ia impedir, ele vai sair envergonhado e confundido. Aquilo que ele tentou impedir, que acontecesse, a porta que ele tentou impedir, meu Pai, o Senhor de abrir, a bênção que ele tentou impedir, o Senhor de entregar, tudo que ele tentou impedir na vida dessa pessoa, ela vai ver chegando na vida dela, ela vai ver chegando nas mãos dela. Em nome de Jesus, Pai, eu oro para que o Senhor venha fazendo a tua justiça. O Senhor fez a justiça na vida de Daniel. O Senhor fechou a boca dos leões. O Senhor deu livramento para ele. O Senhor fez a justiça na vida dele. Tirou ele daquela situação. E trouxe sobre ele a honra, a exaltação que o Senhor já tinha determinado. A inveja não impediu Daniel de viver e de receber aquilo que o Senhor tinha determinado para ele viver e receber. Eu oro para que essa pessoa, meu Pai, ela seja cada vez melhor naquilo que ela faz, não para disputar com alguém, mas porque ela sabe que ela faz para o Senhor. Ela sabe que ela está fazendo para o Senhor, para que ela possa se alegrar com o resultado do trabalho dela, para que ela possa viver na face dessa terra com a consciência tranquila. Que em nome de Jesus, Pai, a gente seja capaz de trabalhar cada vez mais compromissados com a Tua obra, com a Tua vontade, fazer com excelência aquilo que o Senhor nos pede para fazer, com integridade, com honestidade. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha, Pai, liberando tudo aquilo que o Senhor determinou que seria liberado. Eu repreendo a inveja em nome de Jesus. Eu repreendo a inveja em nome de Jesus, toda a paralisia que ela está trazendo, toda a estagnação que ela está trazendo, todo o prejuízo que ela está trazendo, Pai, toda a escassez que ela está trazendo, todo o impedimento. Eu repreendo a inveja e todo o mal que está vindo com ela, todo o atrapalho que está vindo com ela, toda a difamação que está vindo com ela, toda a enfermidade que está vindo com ela, todo o mal-estar que está vindo com ela, Pai. Que toda a maldição de inveja seja quebrada, que todo o mal que entrou com ela seja removido, Pai. A inveja vai cair por terra em nome de Jesus. Essa pessoa vai contemplar a honra, a exaltação que está chegando do Senhor para a vida dela. Ela vai contemplar, Pai, o favor do Senhor sobre ela. Ela vai ver o grande favor do Senhor sobre ela. Ela vai receber livramento, mas ela também vai ver o favor do Senhor sobre ela. Ela vai receber livramento, mas ela também vai ver a honra e a exaltação do Senhor chegando na vida dela. O Senhor vê a fidelidade e o Senhor recompensa aqueles que são fiéis. Ao Senhor, o Senhor é fiel. Ao fiel, o Senhor se revela fiel. Foi o Senhor que honrou Daniel. Foi o Senhor que tirou ele da cova. E é o Senhor que vai livrar essa pessoa, vai tirar ela do fundo do poço, vai tirar ela da cova. E vai fazer ela reinar, governar sobre tudo que o Senhor determinou. E vai fazer chegar nas mãos dela tudo que o Senhor quer que chegue. Vem com a tua bênção sobre essa casa, sobre essa família. Vem com a tua bênção, meu Pai. Libera do teu favor. Abre os céus sobre a vida dos teus filhos. A inveja sai e as bênçãos entram. Para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos? Toma posse da sua vitória. Você vai cantar o hino da vitória. A inveja não vai ficar no seu caminho. A inveja não vai impedir você de viver e receber tudo que Deus determinou para você viver e receber. Amém? Deus te abençoe.